Queria começar só por dar uma nota da razão desta visita hoje, numa unidade de saúde em que temos tido tantos problemas e tantos reveses, nomeadamente na administração do hospital. Esta tem sido provavelmente uma das áreas em que o Governo mais tem falhado ao longo dos últimos tempos. Prometia um programa de emergência e de resolução de problemas em 6 meses. Hospitais como este, aqui na margem sul, são bem o exemplo do falhanço que o Governo tem tido nesta matéria e de como parece continuar sem soluções. Nós há muito tempo que vemos os governantes da área da saúde desaparecidos ou praticamente desaparecidos. Sabemos que as prioridades têm sido outras, mas vimos no Orçamento do Estado como a saúde passou completamente ao lado do debate para este Governo. E assim sendo, cabe aos outros partidos, nomeadamente ao Chega, fazerem valer o ponto que o Governo se tinha comprometido verdadeiramente a resolver problemas na área da saúde. Continuamos sem ter o acesso que queríamos ter às listas de espera, na transparência que era preciso ter. Continuamos a ter unidades de gestão como esta aqui em situação caótica ou demissionária, e isto tem que se resolver. Estamos a falar de áreas que servem muita gente, que são focos de serviço de saúde, um direito fundamental a muita gente, e continuam a falhar. E isso tem sido responsabilidade essencialmente deste Governo, porque já passaram muitos meses desde a sua tomada de posse. Eu acho curioso que tenha ocorrido o que ocorreu ontem por duas razões. Porque mostra bem como das duas uma. O nosso Governo é um Governo sem qualquer unidade política, em que cada um diz o que lhe passa pela cabeça, sem qualquer sentido, e isso pode ser o caso. Nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer-me a mim, no debate, que nunca aceitaria um cenário de greve nas forças de segurança e que isso era totalmente irresponsável, e ouvimos agora, num congresso das polícias, a Ministra da Administração Interna dizer que isso está em cima da mesa. Portanto, isto das duas uma. Ou é um Governo sem qualquer unidade política, em completa contradição, ou é um Governo que esquece rapidamente daquilo que disse, o que também pode ser o caso, porque quer nesta área da saúde, quer no IRC, quer na imigração, temos um Governo a fazer o contrário ou muito menos do que disse em campanha eleitoral. Evidentemente, eu compreendo que ao fim do dia tenha saído um comunicado, mas a verdade é que foi a mais alta titular da administração interna que representa e lidera todos os serviços de administração interna e forças de segurança a dizê-lo, em completa contradição com o Primeiro-Ministro de Portugal. E, portanto, quando passaram uns meses desde que o Primeiro-Ministro disse que isso era total irresponsabilidade. Nós achamos bem que o tema esteja em cima da mesa e que seja discutido, mas pelos vistos, em março, éramos os únicos a achar que o tema devia estar em cima da mesa, como há noutros países, como a Bélgica e outros, em que há serviços mínimos, mas esse tema está em cima da mesa. Agora, não só a Ministra sai fragilizada, como o Primeiro-Ministro sai fragilizado. A Ministra, porque está em completa rota de colisão com o Governo e com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, porque parece que não criou no seu Governo uma unidade política e ideológica capaz de ser aquilo que se chama verdadeiramente um Governo, que é uma unidade política com unidade de ação. E é isso que está aos olhos dos portugueses. É um Governo em completa contradição uns com os outros e em completa contradição com o que disse na campanha eleitoral. Isso é que nos parece mais grave. Mas não é só essa Ministra. Nós temos vários ministros deste Governo que, de facto, e a saúde também é outro exemplo, têm cometido ou gafes ou falhas ou completas contradições com a mensagem do Primeiro-Ministro. E isso é o sinal político de um Governo que, de facto, não tem a unidade que precisa, que se focou única e exclusivamente no combate político externo e esqueceu a sua unidade interna. E isso é um sinal do Governo que vamos continuar a ter. Eu não queria, se me permitirem, deixar de ignorar duas coisas. Uma, a visita que o Secretário-Geral do Partido Socialista está a fazer esta manhã, ou fez esta manhã, a vários bairros, nomeadamente ao bairro do Zambojal, porque, mais uma vez, nós temos o sistema político português com as prioridades absolutamente trocadas. Nós tivemos uma situação que é conhecida de todos e que todos conhecemos. É um sinal absolutamente errado do ponto de vista político começar-se por visitar os bairros, começar-se por visitar as famílias ligadas ao jovem que morreu, ao Odair Muniz, e não se visitarem, em primeiro lugar, ou as esquadras de polícia, os polícias afetados por esta situação, ou aqueles que têm sido afetados, como o Tiago, motorista e outros, pela violência dos últimos dias na zona de Lisboa. É um erro político de maior monta que nós, políticos, transmitimos à sociedade de que a prioridade política não são nem as vítimas,
nem as forças de segurança. A prioridade política são as minorias que estão a provocar problemas, alguns, nesses bairros. E é por isso, é esse mesmo erro político que nos levou a convocar para quarta-feira, no Palácio de Belém, precisamente às 3h30, um protesto formal ao Presidente da República, que eu espero poder entregar em mão, precisamente porque, mais uma vez, o Presidente da República cometeu o erro que já tinha cometido no bairro da Jamaica, que é, quando há um conflito, tenha ele que raízes tenha, quando há um conflito desta natureza, um político deve, em primeiro lugar, estar ao lado das instituições do Estado e depois, se necessário e se o entender, poder fazer outras visitas. O Presidente da República, mais uma vez, fez a mesma coisa. Mas isso é independentemente disto. Quando há um problema desta natureza, a nossa primeira posição é estar ao lado das forças e serviços do Estado. Institucionalmente. A menos que tenhamos uma maior evidência de que assim não foi. Ora, não era o caso. E, portanto, nós saibamos o que saibamos, sabemos que este facto começou com uma desobediência à autoridade, independentemente do que tenha acontecido depois. É um erro político tremendo começar a analisar este caso com uma visita não às polícias, não às instituições. É o que eu estou a dizer. Não começando. Eu vou voltar a dizer, é um erro não começar as visitas pela polícia. É um erro político porque tem um sinal político subjacente. É que pode passar uma mensagem. Evidentemente passa uma mensagem errada. De que primeiro o Presidente da República está ao lado da família do Odair Muniz ou dos amigos do Odair Muniz, ou seja, de quem for do Odair Muniz, e só depois ao lado da polícia, e só depois ao lado de quem foi afetado pela violência, e só depois ao lado dos problemas que a violência gerou. Nós devemos fazer ao contrário. Antes de tudo, nós estamos ao lado das forças do Estado que nos defendem. Segundo, e em situações em que possam estar envolvidos terceiros, nós avaliamos se visitamos ou não terceiros. É assim que deve ser feito. O Presidente da República, mais uma vez, inverteu completamente as prioridades. Ao ir primeiro à família do Odair Muniz, que causou a situação de desobediência e depois de crime naquela noite, e não à polícia. Ora, isto é um erro e nós não podemos deixar passar isto em claro, tal como eu fiz quando ocorreu o caso do bairro da Jamaica, nós não deixaremos passar isto em claro. E vamos protestar, os 50 deputados protestarão no Palácio de Belém, na quarta-feira, entregando um protesto formal ao Presidente da República. A confirmação vai ser recebido pelo Presidente? Não tenho essa confirmação. Espero que o Presidente da República não ignore aquele que é um dos maiores grupos parlamentares da Assembleia da República. Acho que é um mau presságio para a separação de poderes, mas também para a sua coabitação, e é um mau presságio para a estabilidade política e social que o país precisa. Nós, sempre que o Presidente da República nos chamou, nós lá estivemos. A mesma lealdade e cooperação é o que eu espero do Presidente da República quando um grupo parlamentar da dimensão do Chega quer entregar um protesto que, na nossa perspectiva, é perfeitamente justificado. Uma das propostas deriva diretamente da campanha do programa do Governo, que é o IRC de 2%. Portanto, ela não é nossa, ela é do Governo. Nós só estamos a recordar ao Governo a sua própria proposta. A outra tem que ver com a atualização de pensões, e é um dado importante. E era importante saber como é que quer PSD, quer PS se vão posicionar. Nós não propomos, como eu disse, à saída do debate plenário, um aumento de 7%, de 10%, de 20%, que era justo, mas que não é possível neste momento. Nós olhamos para o saldo da Segurança Social e propomos um aumento permanente, estrutural, que se iniciará em 2025 nas pensões, de 1,5%. Ora, isto é precisamente, por um lado, uma trajetória que já tem vindo até de trás, nem é destes anos, que é de fazermos um esforço todos os anos para o aumento das pensões, este é um ponto. O outro é que eu acho que toda a gente reconhece em Portugal, toda a gente, que temos pensões substancialmente baixas, muito baixas, algumas delas de 300 euros, que evidentemente não dão para viver. E eu acho que o esforço dos políticos, em vez de ser aumentar os seus salários, deve ser o de aumentar as pensões baixas. Portanto, o que eu tenho esperança é que o Partido Socialista ou o PSD, porque é preciso um dos dois, possam pelo menos olhar para esta proposta com o sentido social que ela merece, que é garantirmos que os que ganham menos, repare, estamos a falar de pensões até 1.018 euros, 1.018 se não me engano, por aí, possam ter um aumento de 1,5%. Portanto, para estas pessoas mesmo assim não vai significar quase nada do ponto de vista do que eles precisam, mas é um sinal. Portanto, o que eu espero é que haja aqui boa vontade de todos nesse sentido. O mesmo no IRC e o mesmo numa proposta que para nós, enfim, já conhecem, e que tem que ver com os subsídios que são pagos aos imigrantes. Já agora, só para fechar, deixem-me dizer isto. Eu tenho assistido com muita atenção nos últimos dias a uma enorme polémica por causa da Câmara Municipal de Louros, onde eu também fui vereador,
em relação a uma proposta de despejo de pessoas que estão envolvidas em atos de vandalismo. Eu queria até dizer o seguinte, a proposta foi do Chega e, portanto, nós assumimos essa proposta. A proposta foi na Câmara de Louros do Chega, mas eu posso-vos adiantar isto. Nós, neste Orçamento do Estado, vamos propor precisamente que esta seja uma obrigação em todo o país, que é quem está envolvido em atos de vandalismo, destruição do património público, destruição de bens públicos, seja despejado se tiver uma casa pública paga pelo Estado. Quer dizer, eu compreendo mal, eu nem sei como é que se pode defender o contrário, de que alguém envolvido na destruição de autocarros públicos, de casas públicas, de estradas públicas, possa estar a viver em casas públicas. Está a falar só das... Eu estou a falar das pessoas que praticam esses atos, evidentemente. o agregado familiar, A família não tem culpa do que lá acontece. Nós estamos a falar de pessoas que praticaram esses atos e é por eles que são responsáveis. Nós não estamos a criar a responsabilidade da avó sobre o neto. Se o neto cometeu estes atos, o neto tem que ser despejado. É assim que deve ser. Outra coisa, se houver filhos menores e se houver filhos menores a habitar naquele agregado. Essas situações poderão ser contempladas devidamente. Aliás, nós já várias vezes, em várias câmaras pelo país, propusemos essa reflexão. Agora, o que não nos parece fazer sentido é que quem tenha cometido atos destes, muitas vezes vá preso, ou muitas outras vezes nem vá, mas quando sai tem a casa do Estado à sua espera. Ou seja, alguém condenado por destruir o património do Estado tem depois a casa do Estado à sua espera. Eu acho que ninguém compreende isto e acho que isto devia ser uma regra nacional. Portanto, é esse esforço que vamos fazer e saudamos aqueles que na Câmara de Louros permitiram a aprovação desta medida, porque isto nem devia ser de direita nem de esquerda. Isto devia ser uma coisa de mero bom senso. E era isso que eu esperava que acontecesse. E neste Orçamento do Estado, esperando que o PS siga a mesma linha que seguiu na Câmara de Louros. O que nós esperamos, e o PSD naturalmente, é que possa ser aprovada uma norma que impeça a nível nacional pessoas condenadas por vandalismo e atos contra o erário público permanecerem em habitações públicas e possam ser despejados. Vamos aguardar. As eleições nos Estados Unidos são sempre muito incertas. Eu não tenho particular predileção em falar de eleições de outros países. Reconheço que, naturalmente, as eleições norte-americanas têm um impacto muito específico no mundo e na Europa, ao contrário de outras. É sabido que nós temos ligações boas e profundas com o Partido Republicano, com quem já tivemos em vários eventos. O que eu espero é que o Partido Republicano possa vencer estas eleições. Eu penso que as sondagens indicam que nos estados mais decisivos a candidatura republicana está à frente e está bem posicionada. Ontem tivemos sondagens que já indicavam um empate e, em alguns casos, uma vantagem da candidatura democrata. Portanto, eu diria que está muito empatado, mas contando com o chamado voto silencioso, que os partidos de direita geralmente beneficiam mais na Europa e nos Estados Unidos, eu diria que podemos ter uma vitória do candidato republicano amanhã nos Estados Unidos. Acho que será bom para a Europa no sentido em que parará a onda de globalismo, de esquerda, que tem assolado o mundo, sobretudo depois da viragem à esquerda do Reino Unido. Acho que era importante haver um equilíbrio com o poder norte-americano. E acho que será importante também, independentemente de quem ganhe, seja Donald Trump ou Kamala Harris, eu acho que nós, europeus, temos que nos consciencializar do seguinte: o tempo em que estávamos à espera dos americanos para nos defender tem que acabar. Independentemente de ser o presidente Donald Trump ou o presidente Kamala Harris. A União Europeia é o maior bloco económico do mundo, não é de longe o maior bloco militar do mundo, mas tem o poder económico, comercial e humano para o poder desenvolver. E não podemos ficar à espera de saber quem é o presidente A ou o presidente B, para termos a nossa própria defesa. Às portas de um país como a Rússia, que já mostrou que não respeita os direitos humanos e que não respeita a soberania dos outros Estados. Era isso que eu espero, é que, independentemente de quem vença, na terça-feira, a Europa perceba que tem que fazer por si própria. Portugal é um desses países, mas naturalmente não sozinho, com os outros países europeus, na construção da defesa, da economia, para sermos uma alternativa em termos de bloco e não estarmos permanentemente dependentes dos Estados Unidos da América. Em qualquer caso, espero que Donald Trump possa vencer as eleições. Obrigado.